boa tarde. Abrimos este CCN Jornal com a atualização do Boletim Epidemiológico no concelho. À data de quarta-feira, dia 18 de novembro, registava-se um total de 31 casos e 6 casos recuperados. Há menos de um caso ativo do que uma semana atrás e o número de recuperados também subiu consideravelmente. Peço a sua maior compreensão para o facto de este número estar em constante atualização, pelo que poderá existir uma curta margem de erro. Aproveito ainda para informar que o Executivo decidiu reativar a linha de emergência municipal Covid-19, uma medida que pretende sobretudo proteger as pessoas mais idosas e que tenham dificuldades de deslocação, bem como casos de pessoas em isolamento devido à Covid-19 devidamente validados. Assim, através do número 235 590 331, será possível solicitar à Câmara Municipal a entrega de bens alimentares e de produtos farmacêuticos nos respectivos domicílios. Este é um serviço de entregas, sendo as pessoas responsáveis por fazer o pedido e pelo pagamento da encomenda. Para o bem de todos, ajude-nos a divulgar esta linha. Tome nota: 235 590 331. Vamos agora aos destaques desta semana. O Instituto do Emprego e Formação Profissional tem em vigor um mecanismo de apoio financeiro para todos os trabalhadores que celebrem contrato de trabalho ou criem o seu próprio emprego em territórios do interior. A medida destina-se a pessoas desempregadas, mas também a pessoas à procura de um novo emprego. Chama-se Emprego Interior Mais e pretende incentivar a mobilidade geográfica de trabalhadores para territórios do interior, como é o caso de Pampilhosa da Serra. Adília Farinha, diretora do Centro de Emprego e Formação Profissional de Arganil, explicou ao CCN os pressupostos deste mecanismo de apoio financeiro. Este apoio é um apoio financeiro que é concedido pelo IFP a pessoas que celebrem um contrato de trabalho que venham de territórios que não são considerados territórios de interior, e para esse efeito há uma portaria que define o que é que são os territórios do interior. Estimular a coesão territorial é assim um dos principais desígnios desta medida de apoio, que não se destina apenas a pessoas desempregadas. Esta medida tem uma questão interessante, a meu ver. Destina-se não só a desempregados, mas a empregados, ou seja, imagine que está em Lisboa ou noutro sítio e acha que não está bem no seu emprego, pode vir, faz um contrato de trabalho com uma empresa, vem prestar o seu trabalho à Pampilhosa da Serra ou quer criar o seu próprio emprego na Pampilhosa da Serra, por exemplo, e é apoiada. Este apoio é de cariz financeiro e prevê 3 tipos de comparticipações distintas, consoante os requisitos previstos. Tem 3 tipos de apoios financeiros. Tem um apoio financeiro que é à empregabilidade, que é até 6 vezes o valor do indexante dos apoios sociais, pela celebração de um contrato de trabalho por conta de outrem ou pela criação do próprio emprego. Por outro lado, se a pessoa vem, imagine que é uma pessoa que tem um agregado familiar, que tem um filho, ou que tem 2 e tem esposa, ou ao contrário, uma senhora que tenha um esposo também venha. Há uma majoração do apoio em 20% por cada membro do agregado que venha também residir permanentemente, até 3 vezes o valor do IAS. E há ainda um apoio complementar, que é para os custos de transporte com os bens que tiverem que transportar para a sua mudança de residência, até 2 vezes o valor do IAS. Em termos gerais, o valor máximo elegível da linha de emprego Interior Mais poderá atingir valores a rondar os 5.000 euros. Para o efeito, há um conjunto de condições que têm de ser cumpridas. Nós temos também aqui algumas condições para atribuir este apoio, ou seja, o apoio só tem lugar se houver uma mudança de residência permanente, considerando-se um período mínimo de 12 meses, se a residência anterior do trabalhador ou se situar num concelho que não está classificado como sendo de interior e se a nova residência se situar num concelho de interior. As candidaturas estão abertas até 2021 e devem ser realizadas via online nos 90 dias consecutivos depois da celebração do contrato de trabalho. Fica a oportunidade para todos os interessados nesta que pode ser uma dupla solução para as pessoas e para os territórios. Sim, em particular nas nossas regiões, em que há pessoas que até vivem noutras partes do país e que mantêm outras segundas residências nestes concelhos, que podem estar a atravessar períodos mais difíceis da sua vida, pode ser uma solução. Para além disso,
quando se faz a comparação de uma pessoa que vive em determinados polos urbanos, que há muita pressão sobre determinado tipo de infraestruturas, sobre creches, sobre escolas, em que as deslocações das pessoas são demoradas, a qualidade de vida dos nossos territórios de interior pode, associada, no fundo, há uma série de vantagens associadas a este apoio que podem contribuir para mobilizar pessoas para esta medida. Para além desta medida, o IFP tem à disposição outros mecanismos que também abrangem as empresas através de apoios à contratação. Para os conhecer, consulte o portal do Instituto em ifp.pt. O Dia Internacional dos Direitos das Crianças é assinalado anualmente a 20 de novembro, uma data que marca igualmente a aprovação da Declaração Universal dos Direitos das Crianças pela Assembleia Geral das Nações Unidas, que corria o ano de 1959. E foi exatamente para promover e salvaguardar os direitos da população mais jovem do concelho que no ano 2000 foi instituída a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Pampilhosa da Serra. Todas as crianças têm direito a uma família, a brincar, à igualdade sem restrição de raça, religião ou nacionalidade. No fundo, todas as crianças têm direito à felicidade. Em Pampilhosa da Serra, estes e outros direitos das crianças são defendidos pela CPCJ desde o ano 2000. O principal objetivo da CPCJ de Pampilhosa da Serra é promover os direitos da criança, prevenir e detectar situações em que os direitos da criança estejam a ser postos em causa. E para prevenir que esses direitos não sejam postos em causa, o trabalho da CPCJ passa por prevenir situações suscetíveis de afetar a segurança, a saúde, a formação ou a educação das crianças e jovens. Os acompanhamentos são realizados de acordo com as fragilidades diagnosticadas na sinalização. São recolhidos consentimentos junto da família ou dos detentores da guarda de facto. E o jovem, se tiver mais de 12 anos, tem que manifestar a sua não oposição para que a CPCJ possa intervir. Depois é elaborado um acordo. Nesse acordo são chamadas algumas entidades a intervir e a colaborar, de acordo com aquilo que é diagnosticado na intervenção. Atualmente, a CPCJ encontra-se a acompanhar 3 casos, sendo este um número em constante atualização em função dos diagnósticos que vão sendo efetuados. Mas para além do apoio direto a crianças e famílias, a Comissão de Proteção também dinamiza ações de sensibilização destinadas à comunidade, como a campanha Laço Azul ou a Semana da Criança e da Juventude, este ano inviabilizadas devido à pandemia. No imediato, está em curso desde outubro do ano passado um projeto de apoio à parentalidade positiva. O projeto Adélia é um projeto promovido pela Comissão Nacional, destina-se a crianças, jovens, famílias e entidades do concelho. Pretende garantir estratégias de apoio a uma parentalidade responsável e positiva. Serão aplicados inquéritos às famílias, às crianças, às instituições do concelho para poder elaborar um diagnóstico local sobre os direitos da criança que estarão a ser postos em causa, entre aspas. Para que não sejam colocadas aspas nos direitos e liberdades fundamentais dos mais jovens, a CPCJ e todas as entidades parceiras de primeira linha prometem continuar esta missão de muitos desafios, mas igualmente muito gratificante. A CPCJ é um mecanismo fundamental para a defesa dos direitos da criança, sempre e quando trabalha em articulação com as entidades de primeira linha. A educação, a saúde, a ação social. É com a colaboração de todas estas entidades que se pretende e que se consegue prevenir situações de maus tratos e de fragilidades em que sejam postos em causa os direitos da criança. Qualquer pessoa que tenha conhecimento de situações de crianças e jovens em situação de maior risco ou vulnerabilidade pode comunicá-las às entidades com competência em matéria de infância ou juventude, às entidades policiais, às comissões de proteção ou às autoridades judiciárias. O Executivo da Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra aprovou por unanimidade a proposta de orçamento e grandes opções do plano para 2021.
O valor total previsto no documento, que será submetido à apreciação na próxima Assembleia Municipal, é de cerca de 13.800.000 euros. A prevenção e combate à pandemia é a principal prioridade deste orçamento. O valor total previsto na proposta do orçamento e grandes opções do plano para 2021 é de cerca de 13.800.000 euros, o que corresponde a um aumento superior a 2 milhões de euros face ao orçamento do ano transato. Este montante engloba um reforço financeiro significativo no âmbito da prevenção e combate ao atual contexto pandémico, condição que o Executivo encara como prioritária neste orçamento. Tal como se verificou desde o início da pandemia, a autarquia pretende manter ativas as linhas municipais de emergência e dar continuidade à aquisição de material de proteção individual e de testes de diagnóstico à Covid-19, até que a situação assim o justifique. O apoio às famílias mais carenciadas, ao tecido empresarial do Concelho e também às instituições que intervêm em matéria de segurança e saúde no Concelho é também primordial e será permanentemente ajustado em função das consequências provocadas pela pandemia. A previsão da subida das receitas do orçamento e grandes opções do plano para 2021 está também relacionada com o financiamento que a autarquia espera ter acesso no final do presente quadro comunitário e no início do próximo, para levar a cabo um conjunto de projetos estruturantes em perspectiva para o Concelho. Apesar de todas as iniciativas previstas e das contingências imediatas e futuras decorrentes da pandemia, o controle da dívida global e a seletividade da despesa municipal continuam a ser vetores centrais do orçamento municipal. É a altura de espreitarmos o boletim meteorológico para os próximos dias. No fim de semana, é esperado céu limpo com as temperaturas máximas a rondar os 17 graus. Durante a semana, as temperaturas deverão baixar ligeiramente. Está prevista a queda de aguaceiros na quarta e quinta-feira, dia em que as mínimas deverão baixar aos 7 graus de temperatura. Quanto a esta edição, é tudo. Faça os possíveis por cumprir as normas decretadas pelo Governo e pelas autoridades de saúde, nomeadamente no que diz respeito ao dever cívico de recolhimento obrigatório. O contributo de todos nós é fundamental. Tenha uma ótima continuação. Despeço-me com o encontro marcado para a próxima sexta-feira, aqui no CCN. A atualidade e a alma do nosso Concelho, sempre consigo.